A Assembleia terminou. A Assembleia foi convocada por Aquiles, né? Quem falou na Assembleia? O adivinho solicitado por Aquiles. Ele foi consultado na qualidade de um técnico, né? Técnico em prever o futuro, em analisar o passado e adivinhar o que aconteceu. Ele não falou propriamente na Assembleia. Ele não fez uma proposta na Assembleia. A proposta é feita por Aquiles. Fala Aquiles, fala Agamemnon, fala Nestor de Pilos. Há uma mínima conciliação, graças a Nestor de Pilos, senão talvez a coisa degringolasse. Graças a Nestor de Pilos e Palas Atena, que não fala na Assembleia, mas a intervenção dela é fundamental, porque senão Aquiles tinha morto Agamemnon e sabe-se lá o que ia acontecer, né? Literalmente o exército grego ia ficar sem cabeça, ia ficar sem liderança reconhecida, tá? E termina a Assembleia, vocês veem que ninguém mais falou, nenhum outro herói falou, nenhuma outra pessoa do povo falou, né? Então está tomada a decisão, Agamemnon vai devolver a escrava, ele devolve sem nenhum resgate, né? Para compensar o sacerdote, ele nem mesmo um resgate ele vai pedir, ele manda ela majestosamente, agora não como escrava, mas como filha do sacerdote de Apolo, num barco com 20 remadores, ela não devia pesar tanto assim, né? Obviamente que ele está querendo compensar aquela arrogância dele anterior, né? E aí tem a tarefa mais difícil, que é buscar a escrava de Aquiles, a Briseide, e levá-la até a tenda de Agamemnon. Nesse momento entra o segundo grande herói da Ilíada, que obviamente vai ter depois um poema só para ele, que é Odisseus, né? Que nós conhecemos pelo nome latino de Ulisses, né? E Odisseus entra por quê? Porque Odisseus era um malandro, não é? Se Aquiles era o herói, Agamemnon era o rei autoritário, né? Nestor era o homem experiente, Odisseus era um malandro. Odisseus era o Polimetes, aquele que conhecia mil ardis, né? Mete se refere à qualidade de você, através da inteligência, conseguir alguma coisa, derrotando um adversário muito mais poderoso, muito mais forte, né? Muito mais armado que você, né? É graças a Metis, por exemplo, que a mãe de Zeus consegue enganar o pai de Zeus. O pai de Zeus, Cronos, sabia que um dos filhos dele ia tomar o poder, né? Violentamente, iria depô-lo, né? Da sua posição, e ele passa a engolir todos os seus filhos. A mãe, desesperada, quando nasce Zeus, ela enrola uma pedra num manto, né? Na fraldinha lá da época, e dá para Cronos, ó, devora aí mais um. Ele nem percebe se é pedra, se não é, manda lá para dentro. Enquanto isso, ela coloca Zeus afastado no Monte Ida para ser criado, né? Longe do pai. E isso é a típica Metis, né? Ela não podia fazer nada diante de Cronos, que era muito mais forte do que ela. Um bebê recém-nascido também não podia fazer mais nada, mas através da inteligência, aquilo que nós, no Brasil, costumamos chamar às vezes de malandragem, da boa malandragem, né? Que não significa praticar nenhum tipo de violência, nem prejudicar, mas você se defender praticamente. Odisseus era o rei da malandragem, né? Do exército grego. É ele que vai bolar o artifício do cavalo de Troia, e era ele que sabia, através das palavras, né? Ele sempre se safa através das palavras. A gente já viu em aulas anteriores do episódio de Polifemo, né? Muito bem contado pela Clarinha Pimentel, que foi nossa professora na aula passada, né? A linda Clarinha Pimentel, apenas 10 anos, contou a Odisseia toda, está lá gravado, quer ver. Odisseus, portanto, é um homem que é escolhido por Agamemnon. Agamemnon podia ser autoritário, podia ser arrogante, mas ele não era burro. Ele escolhe o sagaz Odisseu, ele escolhe o equilibrado Odisseu, o malandro Odisseu, o experiente Odisseu, para ir lá tomar a escrava de Aquiles. O Odisseu chega, né, pisando em ovos, bom, porque se Aquiles resolver enfrentá-lo, não tinha como, ninguém podia enfrentar Aquiles, ninguém tinha condição de enfrentar, nem no exército grego, nem no exército troiano. Mas Aquiles, demonstrando boa vontade, demonstrando um bom coração, não tem nada contra Odisseus, sabe que ele está cumprindo uma decisão que foi tomada em assembleia, com a qual ele acabou concordando graças à intervenção de Palas Atena, e devolve a escrava, né, pesaroso e tal, tchau, aquela coisa, a escrava olhando para ele. Tem uma cena, não chega a ser romântica, mas é uma cena carregada de alguma emotividade. Homero se permite, os homens dessa época, né, eram muito duros, né?
essas demonstrações de emoção, de romantismo, não aparecem nem na Ilíada, nem mesmo na Odisseia, onde a gente poderia esperar, porque é a volta do homem para casa e tal, mas isso é tratado de uma maneira muito seca pelo poeta. A gente está muito longe, né, da noção depois do amor cortês, uma coisa mais medieval, mas a gente tem uma cena de alguma emoção. O poeta mostra que a escrava, Briseide, ela tinha algum significado para Aquiles e vice-versa. Aquiles tinha algum significado para ela, o que aumentava ainda mais a afronta que estava sendo feita a Aquiles, né? Então, continuando, por favor. A mando de Agamenon, todos se banharam, purificando-se e jogando ao mar as escórias. Hecatombe de cabras e touros a Apolo. Ora, se era Apolo que tinha sido prejudicado, se era Apolo que tinha sido ofendido, eles agora tinham que fazer um sacrifício para Apolo, né? Eles fazem esse sacrifício, só que as entranhas dos animais não são sacrificadas, né? Então eles jogam essas entranhas no mar para poder fazer o sacrifício do restante da carne desses animais, que vão ser sacrificados para Apolo, juntamente com a entrega da Criseide, da filha do sacerdote Crises, né? Eles acreditam que aí a questão vai estar resolvida. Vocês veem que tanto o sacerdote quanto os heróis, todo mundo exige a reparação da sua honra. O tempo todo tem uma contabilidade de honra. Eu fui desonrado, eu tenho que ser indenizado na minha honra. Essa é uma das grandes questões do poema. Os próprios deuses também. Quando você pedia alguma coisa para o Deus, você dizia, olha, eu fiz vários sacrifícios para você, né? Ou seja, você está devendo para mim, né? Ou pelo menos eu estou com algum crédito aí na casa, vê se resolve a minha situação, né? Continuando, já virou a página? Então vamos passar para o Davi. Obrigado. Agamenon envia Taltíbio e Euríbates, arautos, à tenda de Aquiles para trazer Briseide. Aquiles, embora triste em vê-los, os recebe bem. Pátroco traz a jovem que vai a contragosto. Aquiles se afasta dos companheiros e chora, reclamando a Tétis, que emerge do oceano e pergunta ao filho a razão do seu choro. Então olha só, Odisseus lidera essa mini expedição de retirada da escrava. Mas não é Odisseus, que é um herói, né, que vai buscar a escrava na tenda. Mandam-se 2 arautos, 2 mensageiros, né? Odisseus está ali, conversa com Aquiles, aquela coisa, mas são pessoas de uma escala social inferior que vão ter essa função de buscar a escrava, certo? Aquiles chora. O poeta não diz por que ele chora, né? Será que ele chora pela afronta à honra dele? Será que ele chora por a saudade que ele vai sentir da Briseide? Provavelmente as duas coisas. Mas, de qualquer maneira, esse choro de Aquiles, ele é desencadeador, né? É o segundo tempo do canto 1. O primeiro tempo ele se passa com muita intervenção divina, mas ele se passa no mundo dos homens. O segundo tempo a gente tem alguma presença dos homens, mas tem uma presença muito mais forte, né? Muito mais clara dos deuses. A mãe dele emerge do mar, aí a gente tem que perceber que a poesia homérica, ela é uma poesia épica. O que significa dizer poesia épica, né? A gente tem ideia de que épico é uma coisa grandiosa. Sim, normalmente o épico é grandioso. Mas por que ele é grandioso? A poesia épica, ela não é sobre emoções, tá? A poesia épica, ela é sobre ações. Tanto que qual é a maneira de você ler os poemas homéricos? Qual a maneira errada? Tá? Como é que se lê erradamente? Na academia, a gente lê tudo, ou quase tudo, de uma maneira intelectualizada. Tá? Então nós vamos ler os poemas homéricos? Não. O poema homérico é filme de ação, é pancadaria, é guerra, é tapa na cara, eu vou cortar tua cabeça, é a lança que bate na testa e o olho salta, é o cão devorando o fígado do cara no chão, é o chão empapado de sangue, entendeu? É rogar a praga, que ó, eles vão chamar o meu nome, é os deuses brigando entre eles. Isso aqui é poesia homérica, é filme de Quentin Tarantino, certo? Não é François Truffaut aqui, certo? Tá? Você tem que ler a poesia homérica pensando na ação, pensando em cinema. Porque era isso que o poeta fazia.
ele na verdade evocava diante do seu público, né, através da musa, a capacidade do seu público imaginar e ver. Não tinha cinema. Então Homero era história, ele era cinema, ele era antropologia, ele era memória, ele era tudo isso ao mesmo tempo, graças ao poder da musa e da música. O objetivo dele era que o público dele conseguisse imaginar. Então essas cenas, por exemplo, Tétis, a mãe de Aquiles chorando lá, encostado lá numa árvore, na tenda, e de repente Tétis surgindo do mar. Efeitos especiais, né? Quando apareciam os deuses, aí eles imaginavam aquela deusa linda, uma ninfa marinha, surgindo do mar. O que foi, meu filho? Aparecendo aquele brilho, aquela coisa, né? Devia ser fascinante para aquele público essa aparição de Tétis. Então vamos ver o que acontece. Aquiles conta-lhe como Crisede foi obtido durante o saque de Tebas e todo o resto, pedindo à mãe que interfira junto a Zeus em nome da ajuda que aquela prestara ao Crônida. Sempre que se pede algo a um deus, invoca-se uma dívida do serviço prestado. Crises mesmo, o sacerdote de Apolo, fizera isso. Bom, aí o que ele faz? Ele sabe que a mãe, Tétis, tem um crédito com Zeus, porque ela tinha ajudado Zeus numa disputa lá no próprio Olimpo. E ele pede que ela interfira junto a Zeus para prejudicar os gregos. Vejam bem, não tem nacionalismo nenhum aqui. Ele está preocupado única e exclusivamente com a honra dele. A honra dele nesse momento é prejudicar Agamemnon, é causar prejuízo a Agamemnon. Como Agamemnon é chefe do exército grego, o exército grego tem que perder de goleada, para chamar, para clamar, para a galera da arquibancada gritar: Aquiles, volta, volta, aquela coisa. É isso que ele quer. Então ele pede à mãe para interceder junto a Zeus, já que ela tem um crédito com ele, para prejudicar os gregos, para fazer os troianos começarem a vencer a guerra. É isso que ele pede. Visto da ótica moderna, da ótica contemporânea, isso não faz nenhum sentido. Visto da ótica do Estado-nação, do exército grego, mas o exército grego não era um Estado nacional. A Grécia não era Estado nacional. O que os unia era a língua, era a cultura, era a crença em determinados deuses, mas cada um era de um reino, cada um era, depois, posteriormente, vai ser de uma polis, vai ser de uma cidade-estado diferente. Em relação aos troianos, eles são gregos, mas entre eles têm muitas diferenças, muitas disputas. Então Aquiles não está nem ligando, ele quer que o exército grego naquele momento se estrepe para que ele possa recuperar a sua honra. E ele pede a intervenção da Tétis. Quando ele pede a intervenção da Tétis, começa o segundo tempo do canto, que é a grande sacação do Homero. Ele coloca o mundo humano, esse mundo humano entrecortado de ambição, de orgulho, de arrogância, de disputa, não é isso? E de repente ele passa, no segundo momento do canto 1, para o mundo dos deuses, magicamente. Porque vem a mãe de Aquiles, ela vai interceder junto a Zeus e começa aí o teatro dos deuses. Completamente diferente, né? Do mundo vivido pelos homens. Então vamos continuar. Davi, por favor. Quando era Pócido e Palas Atenas, Pocido e Palas Atenas haviam tentado prendê-lo, Aquiles pede que os troianos sejam favorecidos. Bom, retomando, qual era o crédito que Tétis tinha junto a Zeus? Ela tinha ajudado Zeus quando 3 deuses, né, Pocido, Palas Atenas e Hera, tinham tentado prender Zeus. Então Tétis ajudou Zeus e ganhou um crédito em relação a isso. E o Aquiles, como era filho de Tétis, sabia disso e falou: olha, mãe, me ajuda pedindo a Zeus que favoreça os troianos, que prejudique os gregos. Qual era o problema para Zeus? É que a esposa dele era a torcedora fanática dos gregos, certo? Ela era torcedora, ela era gregos desde criancinha, ela era gregos futebol clube. E ela não queria de jeito nenhum que os gregos perdessem aquela guerra. Ele tinha que ajudar os troianos, mas tinha que enfrentar o mau humor da esposa, talvez enganar a esposa. Quanto a isso, continua, Davi, por favor. Tétis, chorando, lhe responde, lamentando a existência mortal do filho. Que belo trecho. Não, aí é muito bonito, porque aqui ele está chorando. As emoções, quando aparecem, elas são emoções muito fortes. É o ódio exacerbado de Aquiles,
é o choro, é o desespero, é a tristeza mais profunda. Não tem ninguém equilibrado. Para ser equilibrado tem que ser um ancião, o cara tem que viver muito tempo para ele conseguir dominar as emoções dele. É um mundo de emoções absolutamente antagônicas o tempo todo, você passa de uma emoção para outra. E ele coloca uma deusa chorando. O que era isso? Sensacional. Porque os deuses deviam viver livres de preocupações. Mas a deusa chora, porque aqui tem um aspecto trágico nesse choro da deusa. Ela é deusa, ela concordou em casar com um mortal, que era Peleu, e ela tem um filho, que é um mortal. Claro que é um mortal que só morre se ele for atingido no calcanhar, mas é um mortal. E no momento em que ele vai para a guerra de Troia, ele tentou se esconder, ela tentou escondê-lo para ele não ir para a guerra de Troia, mas no momento que ele vai para a guerra de Troia, e ele vai tentar conquistar a glória, ele está fadado à morte. Então ela chora pela condição mortal do filho. E aí Homero introduz a questão da condição humana, a questão da nossa mortalidade, que contrasta fortemente com aquele primeiro trecho do canto 1, que é um trecho dos heróis, cada um se sentindo mais poderoso que o outro, disputando o saque, disputando a escrava, disputando a chefia, quem vai controlar, quem vai ordenar, quem é o bambambam. Então, Nestor de Pilos baixa a bola deles um pouquinho e fala: eu já vi heróis mais poderosos que vocês. E Homero baixa a bola deles completamente, porque ele lembra: olha, vocês são mortais comedores de pão, que é o que nós somos. Então, esse contraste com os deuses, ele permite, na verdade, esclarecer a nossa condição. Ele dá ao público o que ele quer. O público quer os heróis, o público quer a guerra, né? O público quer o terror, o público quer sangue, o público quer Aquiles, né? Em toda a sua potência. Tudo bem, mas Homero bate no ombro e fala: mas não se esqueçam que eles, na verdade, são que nem vocês. São como nós somos mortais comedores de pão. Ele dramatiza isso colocando uma deusa chorando, que é uma coisa rara. Mas ela chora por conta da condição mortal do filho. Ela está amarrada à mortalidade. Ela é imortal, mas ela sofre com a mortalidade. É um mecanismo interessante que Homero utiliza, né? Continuando. Aconselha-o a se afastar dos combates e promete interferir junto a Zeus. Sozinho, Aquiles fica a pensar na Briseide de porte gracioso. Bom, aí, olha só, a gente tem os chamados epítetos homéricos, né? Pelo menos um terço dos versos que aparecem na Ilíada e Odisseia são versos repetidos. São versos que se repetem, tá? Aquiles, filho de Peleu, Heitor, domador de cavalos, e Briseide de porte gracioso. Gente, vamos traduzir para o bom carioquês o porte gracioso? Gostosa, entendeu? Ele está dizendo para o público dele que Briseide era gostosa. Ela era bonita e gostosa, ela era uma mulher desejável. Por isso que ela era um troféu, certo? Por isso que ela era um troféu. Porque eles olhavam para ela, sentiam um desejo, ela estava na idade de reprodução, então ela era um troféu por causa disso. Ele coloca lá de porte gracioso, mas na verdade ele está querendo dizer que ela era gostosa. Então ele está pensando nela, você vê, ele está introduzindo o tema do sexo, né? É isso que ele está introduzindo, ele está colocando, poxa, ele está cheio de desejo pela escrava e a escrava não estava mais ali. Não só não estava mais ali, mas estava na tenda do Agamenon, que tinha tomado na mão grande a escrava dele e que era um homem que ele sabia que não tinha metade do valor dele. Aí, obviamente, haja dor de cotovelo, né? O senhor aqui, vamos lá. Entre mentes, Odisseus desembarca com Hecatombe e a filha de Crises, entregando-a ao pai e pedindo o fim do castigo. Descrição do sacrifício efetuado por Crises. Odisseus, para encontrar o sacerdote, aí ele não precisa mandar o arauto, né? O sacerdote tem uma posição social suficiente, né? Importante. Odisseus, ele pode diretamente entregar a filha, é uma questão de honra, não vai ser um arautozinho que vai entregar a filha ao sacerdote. Ele está sendo honrado, ele foi desonrado, ele foi humilhado, agora ele está sendo homenageado. É o próprio Odisseus, um grande herói, que vai entregar a filha na mão. Está aqui a sua filha de volta e tal, né?
pede desculpas, faz a hecatombe, né? E na verdade realiza um ritual religioso para poder satisfazer Apolo e acalmar aquela sanha assassina do deus que enviava a flecha sem parar, matando, dizimando o exército grego. Entregando ao pai pedindo o fim do castigo, que pede o fim da punição. Argivos cantam o peã para aplacar Apolo por todo o dia. O deus se alegra. Então, eles fizeram a hecatombe, eles pediram desculpa ao sacerdote, o sacerdote pede a Apolo, não adiantava eles pedirem, o sacerdote tinha sido ofendido e o Deus tinha sido ofendido. Ele pede, eles cantam, né? A gente poderia dizer que eles cantam um ponto, né? Uma música sagrada, né? Uma música sacra para Apolo, que era o peã de Apolo. A gente tem um peã preservado, dá para... É tipo como se fosse um ponto de macumba, é uma música para Apolo, que eles cantam, que tem letra e tal. A gente tem um peã preservado, na internet eu posso colocar lá no grupo o link, né? Foi recuperado, né, esse peã, tem os alemães lá que gravaram e tal. Então eles cantam essa música religiosa, como se canta um ponto de macumba ou uma música de candomblé, né, para um orixá. Eles cantam para Apolo, isso encerra a cerimônia e a partir daí o deus não vai mais fazer com que os gregos morram de peste. Agora eles vão morrer de morte matada, né? Vão morrer na guerra como eles gostariam de morrer, porque eles são heróis e eles querem morrer na luta, na refrega. Ninguém quer morrer doente, né? Um vexame, você ir para a guerra e morrer de doença. Tem que ir para a guerra. No máximo, você tem que morrer alguém cortando sua cabeça quando você está lutando com 10, né? E não morrer lá na caminha da tenda, ai tal, tô com febre, né? Para eles era o fim da picada. Além de morrer, morria mal, né? Não morria que nem um herói. É verdade. Tem que pensar na lógica desses guerreiros, né? Deitam-se junto ao navio e partem ao amanhecer, favorecidos por um vento enviado por Apolo, que não é especialmente ligado aos ventos. Olha só. Homero, para mostrar a satisfação de Apolo, Apolo normalmente não tem ligação nenhuma com o vento, mas ele tem capacidade pelo menos de mandar um ventinho, né? Por um barquinho de 20 remadores é suficiente. E ele coloca Apolo, que não é ligado aos ventos, mandando um vento. Quer dizer, é a maneira de Homero dizer, Apolo ficou bastante satisfeito com a hecatombe, com o pedido de desculpas, com o peã, com a devolução da filha do sacerdote, tanto que mandou até um ventinho, tipo assim, vocês não vão precisar remar muito não, rapaz, olha, toma um ventinho aí para vocês chegarem logo no acampamento, que nesse vento que está ventando aqui, os deuses se manifestam. Apolo, não estou duvidando da sua capacidade de ventar não, tá? Só estou dizendo que você não é um especialista no assunto, você é conhecido por muitas outras coisas, a música e tal, mas não o vento propriamente. Bom, espero que seja suficiente. Senão a gente vai ter que cantar o peã. Vamos lá, continua, Davi. Aquiles, magoado, não frequentava os combates nem a assembleia, ansiando pela guerra. Aquiles era um herói, era uma máquina de matar. Então, para ele, não participar da guerra era uma punição para ele também. Ele não participava das assembleias, ele se retirou totalmente, como se ele não existisse. Mas ele fica desejoso de voltar a guerrear. Não era só a questão da escrava, nem só a questão da honra. Era a guerra. Ele queria se dedicar à guerra. Ele veio ali para a guerra. E para obter, obviamente, a glória na guerra. Ele ia morrer. Ele sabia que na guerra de Troia ele iria morrer, mas o nome dele ia ser cantado para sempre, como está sendo cantado aqui. 2.700 anos depois, estão cantando o nome de Aquiles aqui, de uma certa maneira. Então essa é a lógica, de que através da ação, através dos feitos, né, a sua memória vai perdurar eternamente, que é a única eternidade possível para os homens. A eternidade na memória dos outros homens. Já a eternidade mesmo, eternidade, só os deuses, né, dispõem. Quando os deuses e também Zeus voltaram da temporada junto aos etíopes... Olha só, os deuses tiravam férias. Tiravam férias. Iam passear entre seus homens preferidos. Foram lá passear junto aos etíopes. Né? Zeus foi lá, tirou uma onda. Vai tirar umas férias. Esse negócio de guerra de Troia está muito mal parado. Não termina essa guerra. 9 anos, 10 anos de guerra, não termina. Eu vou lá passear. Vou ali na África e volto. Entendeu? Vou dar um rolê. Então, olha, vou dar um rolê.
ao invés dos homens que estão ali com aquelas preocupações terríveis, né? A qualquer momento eles podem perder a vida, os deuses estão leves, tranquilos. De vez em quando, se vou olhar para a Guerra de Troia, senão eu vou dar uma passeadinha, vou fazer umas férias. Quando eles voltam, o que acontece? Tétis suplica a Zeus que apoie ao máximo os troianos até que os aqueus voltem a honrar seu filho Aquiles. Zeus tem medo da reação de Hera, mas promete fazer o que Tétis lhe pede. A deusa solicita que vá embora logo. Quanto à naturalidade na descrição de Homero, os deuses parecem personagens bem mais reais do que os próprios homens. Sua personalidade é mais trabalhada. A mãe chorosa, o marido preocupado. Os deuses, obviamente, são compostos à imagem e semelhança dos homens, né? Então a gente tem aí, no casal Zeus e Hera, parece até um estereótipo, né? Porque Hera é a própria dona encrenca. Ela está sempre reclamando, sempre, o tempo todo ela está reclamando, né? O tempo todo ela está brigando com Zeus. E Zeus é o marido autoritário, violento, infiel, né, o tempo todo traindo a esposa, e que, embora seja capaz de enfrentá-la, não quer ficar ouvindo o dia inteiro, tá certo? Então ele tenta ver como é que ele vai poder ajudar os troianos sem correr na punição verbal de ouvir a mulher dele reclamando, né? E fazendo pressão sobre ele, que ela era favorável aos gregos. Vamos ver como é que isso acontece. Logo Hera vem, desconfiada, perguntar o motivo da conversa. Zeus pede que ela não faça perguntas. Hera lhe diz que... Ou seja, manda ela calar a boca, não é isso? Tá. Hera lhe diz que suspeita de que Tétis houvesse pedido por Aquiles contra os aqueus. Claro, Tétis é mãe de Aquiles, ela sabe o que está acontecendo, que os deuses sabiam tudo o que estava acontecendo entre os homens. Zeus, enfurecido, ameaça a esposa. Hera, temerosa, cala-se. Ele ameaça a esposa, ele ia bater em ela, certo? Era essa a relação que os dois tinham. Hefesto aconselha sensatez à sua mãe, que ela não venha a aborrecer Zeus, o que seria perigoso. Relembra a vez que fora lançado pelo Cronida e rolar o dia todo até dar em Lemnos. Que era uma ilha. Então, Hefesto, que já tinha sofrido a fúria do seu pai, tinha sido lançado